As parcerias público-privadas, também chamadas de PPPs, são lei desde 2004 no Brasil. A ideia é que elas sejam uma solução para a infraestrutura e outros investimentos necessários que o governo muitas vezes não tem condições de fazer, seja porque não tem agilidade, seja porque não tem dinheiro. A Câmara está discutindo um marco regulatório para esse tipo de iniciativa e deve ter uma proposta pronta para votação ainda este mês. Vamos discutir as propostas agora no Câmara Debate, com a participação dos deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e José Guimarães, do PT do Ceará. Deputado Arnaldo Jardim, o senhor é o relator da comissão especial que está tratando desse assunto. Por que é importante a esse ponto agora a parceria público-privada, tanto que a Câmara chegou a criar uma comissão especial para discuti-la? Bem, todo mundo sabe o que é uma comissão especial. Você identifica um assunto, reúne todos os projetos que versam sobre a questão e, ao final de contas, a comissão emite um parecer sobre os projetos e tenta celebrar uma nova legislação, um novo marco regulatório. Do que nós estamos tratando, Cláudia, o deputado Zé Guimarães tem acompanhado isso para e passo. Nós estamos tratando de concessões públicas de obras e serviços, parceria público-privada e também fundos de investimento em infraestrutura. Esses três instrumentos já têm regra, já têm leis sobre isso. Só que com o passar do tempo, nós fomos identificando problemas que a legislação tinha. Pontos que não explicitava, gerava muito conflito, recurso ao judiciário, a necessidade de ter regras mais definidas e a própria evolução de novas formas de financiamento, novas formas tecnológicas e a experiência feita por diferentes entes, estou falando de vários municípios, inúmeros estados, além do governo federal, nos permite fazer isso. Então, esta comissão, eu sou o relator, vou apresentar uma proposta, estamos fazendo muitas reuniões, debates, visitas nos estados e será um novo marco regulatório de concessões, PPPs e fundo de investimento. Vou concluir com uma frase. Nós temos certeza que este é o único caminho. Não será pelo consumo. O Zé Guimarães sabe bem disso, acho que todos nós sabemos. Liberou agora R$500 do FGTS. É bom, mas não é isso que vai sustentar um novo ciclo de desenvolvimento. E não será por investimentos públicos. Hoje há uma crise fiscal. O orçamento da União, a parcela destinada a investimento, é muito pequena, tá certo? Dos estados também. Todos os estados vivem com dificuldade, municípios também. Buscar novos recursos, ter condições de investir para retomar o crescimento, nos parece que esse é o único caminho. PPPs, concessões, fundos de investimento. Deputado José Guimarães, o senhor é vice-líder da minoria. O senhor concorda que esse é um caminho para o desenvolvimento do país agora? É um caminho sim, porque as PPPs foram estabelecidas no governo do ex-presidente Lula, em 2004. Né? E é evidente que um dos aspectos que trava a questão do investimento, até o investimento público, é a Lei 8666, porque é uma lei de 93. Eu, deputado Arnaldo, eu relatei os RDCs, o regime diferenciado, na época, foi a implantação para as obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e os regimes foram um sucesso do ponto de vista da transparência pública, do controle do Tribunal de Contas da União, enfim. E o país vem avançando nesse modelo. O que eu acho que aí é importante o diálogo, e eu penso que os nossos deputados estão fazendo lá na comissão especial, tanto o deputado Zaratilho como o deputado Odaí, eu tenho conversado com eles, é que ao estabelecer as PPPs e o novo regime de concessões, eu defendo a tese, e não é novidade, que é muito importante. Essa reforma é importante e nós estamos, o deputado Arnaldo sabe que nós estamos ajudando bastante, debatendo, porque tem causas que dizem respeito ao país, governos passam e o país fica e a sociedade brasileira fica a mesma, com suas mudanças, enfim. Né? Portanto, eu defendo um modelo que eu penso que os setores, preservando os setores estratégicos, na minha opinião, eu acho que podem sim fazer concessões. Tem dois aspectos que o Zé Guimarães falou aqui que eu queria sublinhar, são importantes. Primeiro, nós não estamos fazendo regras para um governo. Nós estamos tentando gerar políticas públicas de Estado, que tenham durabilidade. Ele mencionou que algumas dessas leis foram feitas ao tempo que o Lula foi presidente. Uma outra anterior foi no tempo do Fernando Henrique. Isso passou em todos os governos.
O Fernando Henrique lançou todo um programa de concessões, o Lula depois fez, a Dilma fez, o Temer também fez isso, e agora é programa também do atual governo. Então nós estamos falando de coisas que transcendem. Segundo aspecto, não é uma questão ideológica. Ideológica é a questão do papel do Estado, aí é uma outra situação. Quando nós falamos de concessões de PPP, nós não estamos falando de privatizações. Nós estamos falando em novas formas de parceria que permitam alavancar recursos, o Estado ser menos provedor e ser mais regulador. Ele disciplina isso. E isso corresponde a um aspecto que nós temos, e é muito importante que todos ouçam, você tem vivido isso aqui, Cláudia, que é um momento muito propositivo da Câmara dos Deputados. A Lei 8666, nós acabamos de votar a nova lei de licitações. Uma reforma profunda. Nós votamos outros instrumentos importantes aqui na Câmara recentemente. Então, nós estamos também vivendo um período muito positivo, que é o Parlamento tomando iniciativa em diálogo com a sociedade, concorrendo à diversidade que nós temos de opiniões aqui para oferecer um instrumento como esse, para poder embasar um novo programa de concessões e parceria público-privada. A comissão... Claro, só para complementar aqui o nosso raciocínio, na minha opinião, Cláudia, preservando aquilo que para mim é estratégico, né? Alguns setores da economia, gás e petróleo, podemos até ter divergência, né, Arnaldo? Mas energia, gás, petróleo, a questão da defesa, são setores que o Estado precisa ter controle para dar ao Estado a sua missão dupla, indutor e planejador. O Estado induz o crescimento. Um país como o nosso, de 207, 210 milhões de habitantes, a taxa de investimento público tem descido ladeira abaixo. Nós saímos de 2008, investimento da ordem, em termos nominais, de 253 bi. Esse ano, nós estamos com 27 bi e no próximo ano a LDO e a lei orçamentária, que nós vamos aprovar ainda, cai para 19. Não tem como. Deputado, Tudo vai ficar abandonado. Se não tiver um socorro, e as PPPs podem ajudar, o país não tem. As obras de infraestrutura social, energética, hídricas estão paradas. Olha o drama que eu estou vivendo no Nordeste, no meu estado. A principal obra hídrica, Arnaldo, está parada há mais de 2 anos. É aquela obra da transposição do São Francisco. Porque os estados do Nordeste têm crises permanentes. A falta de chuva todo mundo sabe, né? Portanto, se não tiver investimento hídrico, um sistema adutor e todo um projeto de sustentável na área hídrica, a região não cresce, não tem desenvolvimento se não tiver investimento público. Então, com toda a escassez e a crise fiscal que o país está vivendo, se a gente conseguir unir o investimento público, ainda que pequeno, e incentivarmos as parcerias privadas, para isso tem que ter qualquer governo, né? Eu acho que os 2 governos que mais pensaram nessa questão foram o governo Justiça Seja Feita. O Arnaldo sabe que eu sou do PT, tenho minhas posições políticas e ideológicas, mas também eu gosto de fazer justiça e normalmente não faço festa com chapéu alheio. Mas os 2 governos que mais investiram e compreenderam a função indutora do Estado foram os governos FHC e Lula. Eles lançaram grandes saídas para aumentar o investimento público, né? Eu sou reconhecedor disso, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. E a casa, o Arnaldo levantou um aspecto muito importante. Eu estava agora há pouco com o presidente Rodrigo Maia. Diferentemente de outras épocas recentes, a Câmara sob o comando do Rodrigo Maia tem procurado, e nós temos ajudado muito, Arnaldo, muito mesmo. O parlamento tem que exercer o seu protagonismo. E é ele que legisla, não é o executivo, não é o judiciário. Não pode. Nós temos que restaurar as prerrogativas do parlamento. Se nós não fizermos isso, nós somos diminuídos. Isso gasta alcançar consensos, né, Gasta. deputado? Mas a comissão está trabalhando desde agosto, não é isso? Mas mesmo não tendo consenso, o Arnaldo sabe das nossas divergências e as nossas concordâncias também aqui no plenário. Vejam, mas tem uma coisa que é importante. Naquilo, eu disse isso para o presidente Rodrigo Maia, né?
Na pauta econômica, nós temos divergência, mas você acorda procedimento para não transformar o debate numa coisa pequena, na agressão verbal. Radicalizado. E muitas vezes no adjetivo sem entrar no substantivo. Interdito substantivo. Eu tenho procurado... Deixa eu dar dois exemplos disso que disse o Zé Guimarães aí, que eu acho que são na comissão. Primeiro o seguinte, nós na comissão temos parlamentares de todos os partidos. Então, por exemplo, nós fomos ao estado de São Paulo, onde lá o governador João Dória enviou lá os seus representantes e discutiu aquilo que São Paulo tem feito. Nós fomos à Bahia e lá o governador Rui Costa apresentou a sua proposta. As experiências. Nós fomos a Rio Grande do Sul e lá foi apresentado o novo programa do governador Eduardo Leite, tá certo? Estou citando exemplos concretos de pessoas de partidos distintos que tiveram esse tipo de presença. Segundo aspecto, a comissão constrói o seu debate, está construindo uma ideia e nós fomos dialogar com o Executivo. E o Executivo, que tinha algumas propostas preparadas para mandar agora, medidas provisórias, projeto de lei, optou, diante da dinâmica que tinha a comissão, por resumir isso, vieram e nos entregaram uma proposta de sugestões que nós estamos considerando na comissão, reconhecendo esse papel de protagonismo no Estado. Aí você vai me perguntar, talvez, Cláudio, que pontos são esses? Primeiro, sim, nós estamos redefinindo os contratos de concessão, tá certo? Vou te colocar uma ideia que essa é meio recente, talvez você não tenha ainda acompanhado lá pelos deputados, Zé. Nós vamos fazer concessão simplificada para facilitar que os municípios possam fazer isso. Hoje, muitos municípios estão fazendo concessão do sistema de iluminação. E você não precisa fazer os mesmos procedimentos que você faz para fazer uma concessão, tá certo? Que é de grande monta, de R$ 1 bilhão, por aquilo que é um município menor para fazer iluminação. Então, você pode ter um procedimento simplificado. Você pode ter um contrato de valor, do impacto que tem, da experiência já acumulada. Você tem uma outra concessão que ela é muito parecida em todos os lugares. Você não precisa pedir que cada município faça um estudo técnico. Então, você pode fazer uma concessão por adesão, tá certo? Outras questões que nós estamos pensando para poder dar agilidade. Você tem um encurtamento de prazos de análise e você tem uma melhora dos projetos para embasar as concessões. Outra questão, estou contando algumas ideias que vão todas nesse sentido daquilo que nós falamos, que é a nossa vontade de ver os investimentos ampliarem, o país crescer, gerar emprego, tá certo? Outra medida que nós estamos pensando, que eu acho que vai ter também uma boa repercussão, ela significa você ter condições de que não só o poder público identifica, olha, eu quero fazer uma estrada que liga, tá certo, um local ao outro, mas você dá a possibilidade de que um privado que tem uma determinada fábrica, ele diga o seguinte, olha, eu quero fazer um escoamento, uma linha férrea para poder até o porto escoar minha produção. Isso significa uma iniciativa dele, ele sugerir alguma proposta, tá certo? Então, tudo isso é importante. E não só na área de infraestrutura, olhar também a área social. Penitenciárias entrariam nisso? Penitenciárias pode entrar nisso, hospitais pode entrar nisso. Já tem experiências muito bem sucedidas em, por exemplo, que serviços que são lavanderia, tá certo? A administração, a manutenção predial de hospitais ou outros prédios, próprias escolas, você faça isso por concessões, ou você faça isso por parcerias, tá certo? Ao invés de você criar toda uma estrutura, tá certo, governamental, que muitas vezes ela não tem sentido. Você faz a manutenção de um prédio e depois você pode ter que priorizar um outro segmento. O deputado Arnaldo levantou uma questão que eu vivi muito isso quando eu relatei os RDCs, naquele momento, né? Na época do governo da presidenta Dilma. E um dos problemas centrais da lei de licitações era, ele falou do encurtamento dos prazos. Isso é fundamental. Porque o investidor, ele não vai esperar 3, 4, 6 meses. Porque determinadas licitações, ocorreu, né, Arnaldo? O roteiro dos recursos vai para a justiça. E aí
entra todo tipo de sem prazo para retornar. Sem prazo, se associam. Desculpa o termo, às vezes chegaria a ser um inferno. Município não consegue fazer absolutamente nada. E quando faz, entra o Ministério Público para questionar, né? Porque não tem uma regulamentação mínima que o município também possa... O Arnaldo sabe, os municípios brasileiros fora as capitais, coitados, se resume aqui, a receber o FPM, pagar funcionário e manter um serviço de limpeza, enfim. E as cidades estão empobrecendo, porque não tem investimento. Já não tem investimento público com essa crise. Como é que o país vai fazer investimento público com obras com 19 bi no próximo ano? Um dos pontos inviável. em discussão na comissão foi justamente financiamento, né? Tem uma questão bem técnica sobre emissão de debêntures incentivados, e tudo isso parece-me ser um debate para facilitar a busca de novos recursos. Os senhores poderiam explicar um pouco sobre essa questão? Posso, sim. Isso está, Arnaldo, era importante. A comissão está discutindo também esse item? Então, vamos repetir o que a comissão está tratando. Está tratando, como você falou desde o início, de PPP, parceria público-privada, está tratando de concessão e está tratando de fundos de investimento. E um dos itens do fundo de investimento é isso que a Cláudia mencionou, minha gente, são debêntures. É a possibilidade de você emitir um título... Você é empresa, tá certo? por exemplo. Empresa. Então, você vai fazer uma determinada concessão, você vai cumprir uma parceria público-privada. Então, você precisa de recurso para poder desempenhar. Você emite uma debênture. É um título, é uma duplicata, para simplificar e todos que estão nos ouvindo poderem entender. E você tinha, tá certo, um limite na legislação, foi devagarzinho abrindo, você tem hoje incentivo. Debêntures que estão ligadas a investimento, a produção, tá certo? Elas têm um diferencial tributário. Ou Isso seja, foi não pagar imposto de extraordinário. renda. Hoje, nós tivemos um debate aqui na casa sobre a questão de bioeconomia, energia renovável, tá certo? E nós tivemos agora, em energia renovável, que nós todos defendemos, energia solar, fotovoltaica, a produção do etanol, dos biocombustíveis, tudo mais e tal, nós tivemos um boom de debêntures que foram emitidas por empresas que estão investindo nesse setor. Uma das nossas decisões, eu como relator estou propondo no parecer, e a comissão toda tem muito entusiasmo por isso, é ampliar o uso das debêntures incentivadas como forma de financiamento. O senhor concorda, deputado, que esse seria um bom caminho? Pode ser um dos caminhos, né? E tem vários, né? Porque também tem aquele investidor que tem interesse, né? Eu vou dar o exemplo. No Ceará tem uma experiência de consórcios, né? Então, o investidor, ele pode querer financiar um determinado consórcio. E tem vários, porque ele recebe alguma garantia por parte do poder público, né? Do período, determinado período para fazer aquele investimento, e o poder público apenas fiscaliza, vai terminar ele oferecendo, né, um bom serviço, na área, pode ser na área da saúde, na área... Lá no Ceará tem uma coisa que, infelizmente, atormenta a maioria dos municípios, são os lixões. E a iniciativa privada topa fazer investimento nessa área, até porque hoje você um tratamento adequado, você produz até muito energia, né? E, inclusive, tem vários empresários que topam fazer investimento nessa área, né? Só para que todo mundo saiba, nós estamos fazendo meio um complemento aqui, porque o nosso raciocínio está muito complementar. Mas só para todo mundo entender o que é consórcio, gente? Porque a gente é parecido, eu já participei de consórcio de carro, acho que você também, a gente participa. Consórcio que o Zé Guimarães está falando é municípios que se associam para ganhar escala. Porque o município cuidar do seu lixo... uma região, 5, 6, 10 municípios. Aí quando junta, dá uma dimensão. Ou para cuidar da água. Porque muitas vezes o rio que passa, abastece, tal, ou cuidar do esgoto. Então, é um dos itens, viu, Zé? Nós temos sugestões, teve um debate sobre isso. A Frente Nacional dos Prefeitos mandou documentos. Nós vamos fortalecer os consórcios para que eles possam fazer concessões. É na área de lixo, é na área de energia, tá certo? Na área de abastecimento de água e outras correlatas. E se não tiver esse marco, o que acontece? Os prefeitos ficam premidos, muitas vezes não podem, nem porque se associar para fazer um consórcio desse, porque o questionamento na justiça, né? E aí
Outra questão é a atravam o transparência. desenvolvimento. Alguns dos projetos que estão no escopo da comissão, eles têm na justificativa a questão da transparência na contratação de organizações não governamentais, OCIPs, organizações sociais. Como é que é a solução para isso? A gente já está caminhando para o final do debate. Eu queria que os senhores comentassem um pouco esse limite entre a transparência e a simplificação. Se você for pedir assim, Arnaldo, fala 5 pontos que devem estar presentes na filosofia disso, né? Primeiro, concorrência. Nós queremos ampliar o número de empresas, de partícipes desses processos. Hoje ainda o número é pequeno. Segundo, nós queremos ampliar o número de entes que participam disso. Além do governo federal, que vai ter as suas concessões, PPPs que vai propor, os estados, alguns já fazem, todos têm que fazer, e ampliar para que os municípios possam participar também. Qual é o resultado disso? Ter o olhar também do usuário, porque nós não queremos só serviço, nós queremos sempre ter a preocupação, além da qualidade, rebaixar o custo. Por exemplo, os produtores agrícolas querem que tenha uma ferrovia, mas querem ter garantia de que você não vai trocar um monopólio estatal por um monopólio privado, aí é o pior dos mundos. Você tem que ter garantia de que isso tem um esforço para rebaixar a tarifa, diminuir custos, tá certo? E o quarto é isso, sempre garantir que tenha concorrência, que tenha disputa para poder você fazer com que a qualidade e o custo sejam os menores. E os senhores acham que a gente tem um ambiente favorável a aprovar alguma regulamentação desse tipo, deputado? O senhor que é da oposição? Vejam, eu sou defensor da tese de que o parlamento ele não pode ser, como eu chamo lá no Ceará, uma briga de galo, desculpa a expressão, um ringue, né? A oposição e governo. O parlamento tem que ser para além disso. É legítima. Eu liderei governo aqui, o deputado Arnaldo sabe, por mais quase 3 anos. Eu sei o que é liderar governo, eu sei o que é dialogar. E qualquer governo tem que respeitar a oposição, assim como a oposição tem que respeitar o governo, desde que sejam governos ungidos a partir do voto popular, enfim. Então, o parlamento está me surpreendendo positivamente, eu confesso, em que pese alguns fatos desagradáveis, muitas vezes a quebra de decoro ali dentro do parlamento, ali do plenário Ulisses Guimarães, mas o parlamento me está surpreendendo positivamente, ele está formulando mais, ele está protagonizando mais. Eu já fui governo, Cláudia, o parlamento não pode ser extensão do palácio de governo, seja de qualquer governo, o parlamento tem que produzir, o parlamento tem que falar com o Brasil, porque aqui está a representação de cada estado. Se não fizer isso, não é parlamento, vira uma casa, enfim, uma extensão do Poder Executivo. E eu estou sentindo que há vários temas. Quer ver? Onde se produziu, sei que o tempo está encerrando, era outro debate que eu sugiro para vocês da TV Câmara, se produziu um acordo sobre a sessão onerosa. Ninguém dizia que esse tema fosse aprovado e deverá ser aprovado hoje. Nós vamos discutir sessão onerosa num programa também essa semana. Eu queria agradecer a participação dos senhores. Quem sabe o senhor volta para esse. Nos convide para a sessão onerosa, que eu estou por dentro do conteúdo e dos processos de acordos que foram costurados. Em breve vamos voltar aqui para falar do resultado. Comemorando a aprovação de um novo marco regulatório, que, repito, não é uma coisa de governo, é uma coisa do Estado. É só vermos a disposição que revelou aqui o deputado de oposição, mais compromissado, Zé Guimarães, é o clima positivo que nós estamos vivendo no Congresso Nacional. Muito obrigada, deputados. E aqui, claro, não é bem assim, porque o Arnaldo é do Cidadania, né? Não é bem governo, também não é governo, né? Nós estamos no outro patamar de relacionamento aqui, enfim. Aqui não é bem da base do governo, eu vejo os pronunciamentos do Cidadania aqui dentro, não é, né? Só conscientes. Muito obrigada, deputados. Essa edição do Câmara Debate vai ficando por aqui. Nós queremos agradecer aos deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e José Guimarães, do PT do Ceará, pela participação. E a você que nos acompanhou pela sua atenção. Se quiser assistir novamente a este programa ou qualquer outro Câmara Debate, é só entrar na nossa página no portal da Câmara dos Deputados ou acessar o nosso canal no YouTube. Eu sou Cláudia Lemos e agradeço pela audiência. Até a próxima. Muito simpático.